Você precisa de palco para ser aplaudido, e se esses aplausos acabarem, o seu show acaba, você se abandona quando coloca todas as pessoas em primeiro lugar, menos você. Porque tem pessoas que estão do teu lado porque sabe que você não vai se escolher. E aí você faz por ela o que você faria por você. Eu já vou começar fazendo essa pergunta para você, bem de leve. Você vive tentando salvar todo mundo, mas quem é que salva você? Você vive tentando salvar todas as pessoas, mas quem é que salva você? E você continua dizendo sim para todo mundo, mesmo quando isso significa dizer não para você mesmo. Mas todas as vezes que você abandona o seu próprio desejo, você fortalece um padrão psíquico. Por isso, escolher a si mesmo não é egoísmo, é interromper um ciclo antes que ele continue definindo a sua própria vida. E aí, vocês estão bem? Eu sou Bruno Santos, aqui eu falo sobre as emoções. Se você quiser se inscrever, já pode deixando o like aí para não esquecer, viu? E hoje o assunto é: por que você nunca se escolhe? Por que você nunca se escolhe? Por quê? Talvez a maior rejeição da sua vida nunca tenha vindo de outra pessoa. Talvez ela tenha vindo de você mesmo. Porque todas as vezes que você precisou escolher entre agradar o mundo e ser fiel a você mesmo, a maioria das vezes, você pode ter escolhido agradar o mundo. Mas por que agradar o mundo? Porque o mundo é mais importante. Será que ele realmente é mais importante? Que mundo é esse que é mais importante do que o seu próprio mundo? E a maior traição não é quando alguém abandona você, é quando você abandona a si mesmo para não ser abandonado pelas pessoas. Essa é a pior traição. E quando foi a vez que você disse sim para alguém quando você gritava não dentro de você? Quando foi? E é assim que as pessoas começam a desaparecer de si mesmas. Mas o que significa se escolher? Muitas pessoas confundem isso com egoísmo, mas escolher a si mesmo não é colocar suas vontades por cima ou na frente de outras pessoas. É algo muito mais profundo que talvez as pessoas nem saibam. É não abandonar os seus valores, a sua dignidade, a sua saúde emocional para manter a aprovação de alguém. Por que ter que aprovar? Por que a validação? Por que você precisa da validação de alguém? Quem é esse alguém para dizer qual é a sua régua? Porque quem nunca se escolhe vive perguntando: será que vão gostar de mim? Será que vão gostar de mim? Será que vão me abandonar? Será que vão ficar bravos comigo? Enquanto isso, nunca se pergunta: o que eu realmente preciso? O que eu realmente preciso? Quantas vezes você se perguntou: o que eu realmente preciso? E quem é que sabe? Será que as outras pessoas de fora sabem o que você realmente precisa? Quem é que mais te conhece do que você mesmo? Você já se perguntou: quem mais me conhece do que eu mesmo? Então, será que as outras pessoas sabem mais do que eu sobre mim? Como? Por quê? E como é que isso começa? Ninguém nasce acreditando que vale menos que os outros. Essa é uma ideia que costuma ser construída. Mas como foi que você construiu isso? Quem construiu isso? Imagina uma pessoa que aprende: só recebo carinho quando eu me comporto. Só sou elogiada quando eu tiro nota alta. Só sou amado quando eu não dou trabalho. E sem perceber, ela aprende uma regra que chega até ser perigosa. Para ser amado, preciso deixar de ser quem eu sou. E aí? Ela cresce, mas ela continua vivendo pela mesma regra. E é aí que eu venho falar da questão da atualização das verdades. Qual a verdade que você acredita que te faz viver dessa maneira? Qual o software que precisa ser atualizado que te faz viver ou perceber dessa maneira, que precisa ser validado, que precisa da aprovação de alguém? Freud observou que muitas escolhas são influenciadas por desejos inconscientes de amor, reconhecimento e aceitação. Às vezes você acredita que está sendo bonzinho, mas no fundo está tentando garantir que ninguém te abandone. Mas que medo tão profundo é esse de abandono? Qual foi a primeira pessoa que te abandonou?
Qual foi o primeiro abandono que você passou, que você captou, guardou, não conseguiu elaborar e até hoje tenta elaborar? Que abandono é esse que doeu tanto que você tenta proteger, se proteger dele até hoje? E a pergunta ela deixa de ser o que eu desejo para passar a ser o que eu preciso fazer para continuarem gostando de mim. E aí, que necessidade é essa de que as pessoas gostem de você? Que abandono tão forte foi esse para que ele consiga ser suprido só com a quantidade de pessoas te desejando ou desejando estar ao teu lado? Jung vai falar sobre a persona, sobre a máscara social. Todos nós precisamos dela. O problema aparece quando você se torna apenas a máscara. Quando passa tanto tempo tentando ser quem esperam. O que é que você acha que as pessoas esperam de você? O que é que você acha que as pessoas esperam que você faça? Que as pessoas esperam que você seja? Quanto mais você acha que as pessoas esperam que você seja, você estará perdendo quem realmente você é. Você estará se distanciando de quem realmente você é. Você vive a sua própria identidade ou você interpreta um personagem? Até quando você vai conseguir sustentar esse personagem? Esse personagem vai pesar. Esse personagem ele vai ter que largar, vai ter que ir embora em algum momento. Esse personagem ele vai ter que mudar. Você mudaria para que tipo de personagem? Em qual momento a sua identidade ela se aflora? Em qual momento esse personagem deixa a sua identidade agir? Lacan dizia que a gente também deseja através do olhar do outro. E desde cedo a gente aprende a perguntar o que esperam de mim. Isso é humano, tá? Mas algumas pessoas nunca passam para a próxima pergunta, que é: o que eu espero de mim? O que você espera de você? E por que não esperar de você? O que você espera de você que não seja alguém que esteja esperando de você? O que você espera de você que você tem certeza que faria a sua vida mudar? O que você espera de você? E se você não espera nada de você, por que você não espera nada de você? Quem te ensinou a não esperar nada de você? Quem foi que disse que de você não vem nada? Assim a pessoa deixa de viver e ela apenas se apresenta. Você deixou de viver já ou apenas está se apresentando? É um circo, é um show, você precisa de palco para ser aplaudido e se esses aplausos acabarem, o seu show acaba, o seu palco ele desmorona. Como é que funciona o seu show? É tão barato assim o show? Como é? E como é que você se abandona sem perceber? Você se abandona quando nunca diz não. Você se abandona quando pede desculpas sem sentir. Você se abandona quando coloca todas as pessoas em primeiro lugar, menos você. No início parece amor, é amor com todo mundo, mas depois isso vai virar esgotamento. E talvez você não tenha medo de escolher a si mesmo. Talvez você tenha medo do que vai acontecer quando descobrir quem permanece do seu lado quando você se escolher. Talvez você tenha medo do que vai acontecer quando você descobrir quem é que vai permanecer do seu lado quando você se escolher. Porque tem pessoas que estão do teu lado porque sabe que você não vai se escolher. E aí você faz por ela o que você faria por você. Então essa pessoa se priva dela fazer por ela mesma enquanto você faz por ela. Agora, quando você faz por você mesma, essa pessoa, será que ela vai fazer por ela mesma, cada um por si? Quais são essas pessoas que vão ficar do teu lado, que sabia que tu fazia por ela e agora não faz, e aí vai dizer que fulana tá mais bonita porque agora ela é egoísta. É egoísta, fulana tá egoísta agora. Por quê? Só quer saber dela. Mas não.
Você só reparou que você não fazia por você. E agora você faz. E agora a outra tá lá, com raivinha. Porque se escolher pode significar perder pessoas, mas também pode ser uma única maneira de finalmente você encontrar relações saudáveis, que são pessoas que realmente entendiam o que se passava, pessoas que torcem por você. Porque quem só gostava da sua versão que se anulava nunca conheceu você de verdade. E agora que você deseja se autoconhecer, deseja se autotransformar, se desenvolver, agora que você está uma pessoa melhor, provavelmente cada um por si irá descobrir cada coisa de si próprio. Quanto mais uma pessoa vive para agradar, mais ela perde uma coisa que é completamente essencial: a própria identidade. Ela já não sabe do que gosta porque as outras pessoas gostam por ela, e ela aprende a gostar com as outras pessoas, e aí ela gosta sem saber que está gostando, e às vezes ela gosta sem saber que não está gostando, mas é por costume. Ou seja, ela sabe apenas o que esperam dela. É como um espelho, reflete todo mundo, mas nunca mostra a própria imagem. Agora imagine um jardineiro, todos os dias ele rega as plantas da vizinhança. As flores dos outros ficam lindas, mas e o jardim dele? Como é que fica o jardim dele? É claro que o jardim dele seca. E algum dia alguém pergunta: por que o seu jardim morreu? E aí ele diz: eu nunca tive tempo para cuidar dele. Eu nunca tive tempo para cuidar do meu jardim. Essa é uma das frases que você mais vai escutar dessas pessoas. Eu nunca tive tempo para cuidar de mim. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas passam anos cuidando da felicidade das outras pessoas e esquecem de cuidar da própria felicidade. Hoje a gente vive numa sociedade que elogia quem se sacrifica o tempo inteiro, quem sempre diz sim, quem nunca se incomoda, quem nunca coloca limites. Mas existe uma diferença entre generosidade e autoabandono. A generosidade nasce da abundância, o autoabandono nasce do medo. Você passou tanto tempo tentando ser escolhido pelos outros que nunca percebeu que a primeira pessoa que precisava escolher você era você mesmo. Você não nasceu para viver implorando um lugar na vida de alguém. Você nasceu para construir uma vida na qual a sua presença também tenha valor para você. E aqui é a hora que eu deixo duas reflexões para você. Quem você tenta proteger quando esconde quem realmente você é? E aqui está a segunda pergunta: você está sendo amado ou apenas aprovado? Então esse é o vídeo de hoje. Eu sou Bruno Santos, aqui eu falo sobre as emoções. Se você quiser se inscrever, se controle.